Olá, pessoal! Hoje, então, inicia-se o nosso curso Famílias e Suas Complexidades, com essa videoaula que eu chamei Família através dos Tempos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é como que a família passou a ser objeto de estudo científico, né? Isso se dá só lá no finalzinho do século XIX, principalmente no campo da antropologia, né? Onde se começa, então, os primeiros estudos, principalmente com Lévi-Strauss, né? Que era um filósofo, antropólogo e professor belga, né, que começou a se interessar, então, né, pelo estudo das famílias e começou a levantar uma série de hipóteses, né, sobre as quais nós vamos falar hoje. Mas antes de entrar nessas questões que o Levi-Strauss levanta, é importante a gente pensar qual era a ideia de família que se tinha até então, né? Porque isso é muito recente, os estudos sobre a família, né? Que ideia se tinha até o final do século XIX. Então, você tinha uma ideia que advinha do campo ideológico religioso, né? Que é aquilo que está no imaginário judaico-cristão, né? Como a família nuclear ou a família corresponde à Sagrada Família, né? Que é pai, mãe e filho. Então, até ali se achava que a família sempre existiu e sempre existiria, né, ou sempre existirá, nesse tipo de organização, né, da Sagrada Família. Bom, os estudos, então, da antropologia, lá em 1956, né, como eu disse, né, a partir do Lévi-Strauss, faz com que outros também pesquisadores comecem a olhar para a família com bastante curiosidade. E começam a levantar hipóteses, né, sobre quais seriam as funções da família, né? Então, assim, não existe um consenso sobre isso, mas lá se mapeou algumas coisas, né, no sentido de que a função primeira da família seria a função biológica, depois se falou da função psicossocial, né? Ou seja, né, que as famílias elas têm um tipo de organização que correspondem à ideologia daquele momento, ou seja, as famílias evoluem junto com a sociedade, e elas acabam representando o que são as ideologias, né, ou os modelos, né, de relação de determinados momentos históricos. Bom, mas afinal de contas, assim, né, o que se pensou, né, que tipo de organizações familiares conseguiram se mapear, né, nesses estudos da antropologia? Primeiramente se pensou, né, que as famílias podiam ter sido organizadas de uma forma matriarcal. Nesse primeiro momento, a gente está falando dos povos primitivos, né, que eram nômades, né, onde não havia uma separação de papéis definidas, né. Então, assim, se pensa, né, nesse tipo de organização matriarcal, também se levanta a hipótese que não seria, assim, o poder das mulheres, né, de decisão, né, na organização daquela família, ou seja, daquela tribo, vamos chamar assim, né, mas que seria uma igualdade de poderes, né, entre homens e mulheres. Né? Então, assim, com a descoberta, né, da agricultura, né, começa a se fazer uma diferenciação de papéis já entre homens e mulheres. Né? Então, assim, os homens cuidando da agricultura, né? Ou seja, do trabalho, né? E as mulheres cuidando dos filhos. Aí a gente começa a ter uma organização chamada patriarcal, né? Onde existe, então, o patriarca, um homem, né? E que ele pode ter muitas esposas. Né? Então, existia a possibilidade da poligamia, né? Somente para os homens e não para as mulheres. Com a necessidade, né, de deixar herança, ou seja, com a ideia de propriedade, né, começou a se tinha a necessidade de saber quem eram seus herdeiros, afinal de contas, quem eram os filhos legítimos. Então, passamos aí de uma sociedade, né, patriarcal poligâmica para uma sociedade, então, patriarcal monogâmica. Aqui a gente já está falando de uma família que alguns autores chamam de feudal, alguns chamam de pré-moderna e alguns chamam de extensa. E o que significa isso? Né? Significa que várias gerações habitavam ou coabitavam no mesmo espaço. A gente está falando aí, então, de avós, de tios, de filhos, de primos, né? Todos coabitando no mesmo espaço, mas sobre o comando ou o poder, né? Sobre a autoridade de um patriarca.
Este patriarca seria o representante, então, né, do soberano, né, ele teria o poder ali, assim como o rei era o soberano, né, de toda a organização do feudo, né, dos feudos, né, assim como Deus era soberano sobre todos os homens, né, então essa hierarquia, né, de poderes, né, colocada na mão dos homens, né. Neste momento, as mulheres, elas têm somente um papel reprodutor, né? Elas não têm outro papel nessa sociedade que não seja esse de uma reprodutora. E os casamentos eram casamentos que eram arranjados, né? Não eram casamentos que eram que aconteciam por um vínculo amoroso, né? Era no sentido de poder juntar duas famílias que tinham propriedades, que tinham bens, para poder, então, aumentar ou garantir, né, a continuidade desses bens, dessas propriedades, né? Neste momento, né, as crianças, elas são vistas como pequenos adultos, ou seja, não se tem uma ideia de infância assim como temos hoje, né, ou seja, como temos hoje, né, a criança tinha um outro lugar, né, naquela família, né, inclusive não se dedicava, né, todo um cuidado, né, sobre essa infância, né, e que começa a chamar de infância, né, uma invenção da infância, né, então assim, não há um cuidado com a criança, né, não há, ou seja, jogos para essas crianças, né? Não há, como eu disse, né, cuidados com relação a essas crianças, né? Inclusive, as crianças passavam a ser objetos, né, de brinquedo, digamos, dos adultos, né? Eles achavam assim, as crianças engraçadinhas, né? Mas não se tinha todo um cuidado sobre elas, tanto que assim, muitas a gente não chegavam a passar do primeiro ano, né, de vida, por isso que se celebra até hoje, né, vem daí, né, a celebração, né, com tanta festividade de um primeiro ano, porque, primeiro, né, a criança conseguia chegar ao primeiro ano, né, então isso era motivo de comemoração, ou muitas vezes ela não conseguia passar deste primeiro ano, então seria, assim, uma forma de, quase de rito, né, de comemoração, né, que abria a possibilidade de não haver mais, né, a presença dessa criança naquela organização familiar. Nesse momento também não há uma diferenciação entre assim, o que é o lar e o que é o trabalho, né? Então, o trabalho a vida doméstica ela acontece no mesmo ambiente, né? Não há uma diferenciação entre público e privado, e tampouco, então, há uma ideia de intimidade. Então, é a partir dessa separação entre público e privado, né, trabalho e residência, né, a ideia da infância, né, é que começa assim, então, criar laços mais próximos, né, e aí começa a se criar uma ideia de intimidade como a gente tem hoje, né. Aqui a gente está falando já assim de uma passagem, né, ou de uma ascensão, digamos, da burguesia, né, lá pelo século XVIII, então passamos a ter um outro tipo de configuração familiar, que vem isso do advento da burguesia, né, desse lugar que a criança ocupa na família, né, dos laços de intimidade, começa a surgir aquilo que a gente chama de amor romântico, as pessoas começam a casar-se, por amor e não mais só por questões financeiras e econômicas, e aí começa então a aparecer aquilo que a gente chama hoje de família nuclear. A partir da Segunda Guerra Mundial, né, digamos que há um divisor de água importante, assim, digamos, para a sociedade como um todo, mas também para o tipo de configurações ou configuração familiar que se tem, né? Então, assim, como os homens na Segunda Guerra Mundial tiveram que ir para o fronte, tiveram que ir para a guerra, né? As mulheres precisaram sair de casa e ocupar os postos nas fábricas, né? Que estavam sem a mão de obra dos homens que estavam na guerra, né? Quando termina a guerra, então, assim, os homens voltam e as mulheres não querem mais voltar para dentro de casa,
né? Elas gostaram, então, né, de poder ocupar outros espaços que não fossem só aqueles, né, do ambiente doméstico, onde era tida a rainha do lar, né, e do cuidado dos filhos, né, como a única forma de produção de um feminino, né, que é uma produção no sentido de cuidar desses filhos. Então, elas não querem mais voltar, né, para esse lugar, né? E aí, digamos que começa toda a movimentação, né, do feminismo, ou seja, o aumento do movimento feminista, né, o surgimento da pílula, né, enfim, uma série de conquistas, né, que a mulher faz no campo público, né, que começa também a fazer com que surjam outros tipos de organizações familiares ou arranjos familiares. Bom, isso foi um pequeno, né, apanhado, assim, né, sobre a evolução da família através dos tempos, mas é importante a gente ter claro que cada sociedade, cada momento histórico, social, vai ter um tipo de organização ou arranjo familiar, e o nosso curso, então, vai poder aprofundar um pouco mais o que a gente vem falando sobre as configurações familiares, né? Ou seja, as famílias, né? Porque a gente fala no plural, porque não existe um único modelo de família, né? E tampouco um modelo correto de família, mas sim várias organizações e arranjos familiares convivendo ao mesmo tempo.